pessoal, tudo bem? Hoje com a nossa última lição do trimestre e falando a respeito de amizade. A amizade de Jesus com uma família de Betânia. E é justamente o que a gente vai estudar, né, nesse contexto. Agora é interessante que falando sobre amizade, né, sobre ser amigo, de onde vem essa palavra amigo? Né? No latim, amigo é igual a amicus, que quer dizer a mesma coisa que gostar de ou amar. Então, antes da gente começar aí, eu vou te pedir que deixe a sua curtida, compartilhe e comente, tá bom? Então, vamos lá ao nosso texto áureo? Nosso texto áureo diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Nossa verdade prática: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. O nosso texto bíblico se encontra em Lucas 10, 38 a 42 e João 11, de 5 a 11, que diz: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. João 11 diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. A nossa palavra-chave é amizade. E a gente começa com o nosso primeiro tópico, que é a vida social de Jesus. Jesus foi um ser social, uma casa hospedeira, e Jesus foi recebido por essa família. Bem, quem nunca ouviu a frase, né, que o homem não é uma ilha para viver isolado? E essa é a verdade, né? Jesus aqui, ele é colocado como uma pessoa, né, que foi social, né, que teve uma vida social, que teve amigos, que estava no meio das pessoas, no meio das crianças, no meio daqueles que eram pobres, no meio daqueles que eram desprezados. Jesus estava com a gente, né, com as pessoas que muitas vezes os demais não queriam, né, se acercar, não queriam se achegar, e Jesus, ele foi muito mais além. Muito dificilmente nós vamos ver Jesus, um Jesus solitário, um Jesus que estava sozinho, que caminhava sozinho. Na verdade, quando ele estava sozinho é quando ele tinha uma missão, digamos assim, né? Ele tinha um objetivo, tanto espiritual como também no sentido de tocar outra pessoa. Então nós vemos, né, quando ele estava sozinho com a mulher samaritana, nós vemos quando ele estava com Nicodemos, que na verdade foi Nicodemos quem o buscou, né? Mas normalmente havia uma multidão com Jesus. No entanto, Jesus muitas vezes, quando estava sozinho, era para conversar com seu Pai, para estar com Deus, para dialogar. Mesmo Jesus sendo Deus aqui na terra como homem, ao mesmo tempo, né, porque a gente sabe que Jesus, ele foi 100% homem e ele foi 100% Deus, mas na missão dele aqui como homem, ele sempre estava buscando essa comunhão com o Senhor, o que nos ajuda a entender que necessitamos uns dos outros, e muito mais que necessitar uns dos outros, é a gente saber que necessita dessa comunhão, dessa intimidade, desse crescimento espiritual com o Senhor. Então, muitas vezes eu falo a importância de orar e a importância de ler a palavra. Quando você ora, você está comunicando com o Senhor, com Deus. Quando você lê a palavra, é o Senhor que está comunicando com você. E é muito importante, inclusive, que na leitura da Bíblia, você esteja muito atento, não somente a ler a palavra e, sabe, ir embora, mas ler a palavra e meditar na palavra, refletir na palavra, porque como Marta, Maria e Lázaro, né, que teve essa sorte, esse privilégio de ter Jesus em sua casa ali, né,
pessoalmente, nós não temos esse privilégio, não temos como, né, ter esse contato físico, mas sim, nós temos pela fé essa oportunidade de ter essa comunhão com o Senhor através da oração e através da leitura da palavra, através de uma adoração verdadeira, porque como disse o Senhor Jesus, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não é verdade? Bom, a gente já sabe que Jesus sim foi esse ser social, né? E ele nos ensina também a ter esse olhar para com o outro, ter esse olhar de misericórdia, de bondade, de amor, de tocar o outro, de ajudar o outro. Inclusive, quero dizer a você, se você ainda não viu, tem um vídeo aqui de 3 dinâmicas, inclusive foi até pedido também por uma pessoa que agora eu não me lembro o nome, e aí tem 3 opções que você pode olhar, dar uma olhadinha aí, ver se encaixa com a sua lição, porque cada um tem, por mais que seja a mesma lição, mas cada um tem o seu jeito, né, de colocar a partir dos seus conhecimentos. Bom, então falando, né, desse acercamento de Jesus, dessa amizade, nós sabemos que essa casa em particular, né, foi quem esteve aí hospedando o Senhor Jesus, e imagina-se que mais de uma vez, sempre que ele ia à cidade de Betânia. Então havia essa amizade, né, entre essas pessoas. E a gente sabe também que os irmãos do Senhor Jesus aqui na terra não foram aqueles irmãos, né, que foram tão achegados, né, que aceitaram a missão do Senhor Jesus, assim como, né, uma missão espiritual, uma missão divina. Não houve essa visão, esse contemplamento. Inclusive, a gente sabe que a vida de Jesus entre 12 e 30 anos foi uma vida assim que não existe holofotes, não existe alguns comentários, não se sabe o que Jesus, né, fez nesse período. Sabemos sim que o seu pai, como carpinteiro, ensinou a ele essa profissão. Ele, como pelo fato de ser o primeiro filho, também aquela responsabilidade, né, de estar ali pela família, principalmente deduz-se que pela perda do seu pai. Então aquele, como a gente diz aqui, né, arrimo de família, aquele que abençoa, que ajuda, que está aí, né, para assumir esse papel. Então de 12 a 30 anos, porque a partir dos 30 foi quando ele começou o seu ministério de 3 anos aqui na terra, né? Então aí ele focou integralmente a missão que ele se propôs, né, aqui na terra, né, onde nós estamos, fazendo tudo aquilo que ele se propôs em seu coração, né, a cumprir a sua missão, a cumprir o seu objetivo, a cumprir o seu propósito, até a morte, né, a morte de cruz, depois a ressurreição, justamente para tocar a todos aqueles que com fé reconhecessem a sua missão, né, reconhecesse o seu lado divino, o ser Deus, Filho de Deus aqui na terra, que veio para tirar o pecado do mundo a todos aqueles que confiam, que têm fé, que se entregam, que decidem caminhar no caminho do Senhor. Amém? Bom, a nossa primeira sinopse. A família em Betânia recebeu Jesus em sua casa. E aí a gente vai para o nosso segundo tópico, que diz: frutos da amizade com Jesus. Aí a gente tem aqui os nossos 3 subtópicos: presença real do Filho de Deus, o desenvolvimento espiritual e o serviço concreto. No primeiro tópico, que é a presença real do Filho de Deus, quando Marta e Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que uma mera relação social. Aqui eu começo com 3 passagens bíblicas que falam a respeito do que ocorre, né, quando nós recebemos essa amizade, como essa família, que ao reconhecer Jesus como muito mais que um amigo, mas que era a própria presença de Deus, como foi essa atitude? Né? Como foi esse desenvolvimento? Porque quando nós reconhecemos a presença do Senhor em nossas vidas, então há contrição, há adoração, há
quebrantamento, há uma busca, né, incessante pela santidade, porque nós sabemos que estamos na presença de um rei, na presença do Deus vivo, todo-poderoso, real, aquele que vive, aquele que vai vir sobre as nuvens com todo o poder e com toda a glória. Então, quando nós temos essa visão, nós não queremos, nós não podemos ser iguais, nós precisamos realmente buscar essa santidade em nossas vidas, né? Essa adoração com as nossas atitudes. E justamente isso acontece a partir do momento em que eu me debruço na palavra do Senhor, em que eu tenho essa consciência de querer saber o que Deus quer para a minha vida, como Deus quer que eu viva a minha vida. Então é a partir daí que eu realmente, né, reconheço e dou ao Senhor essa primazia. Deus, Jesus, eu te reconheço. Eu quero, Senhor, na minha vida. Eu quero que a minha vida seja agradável a Ti. O Senhor é aquele que é verdadeiramente Deus e veio aqui na terra para nos salvar e nos dar essa oportunidade de novamente nos reconciliar com o Pai, né? Então vamos ver essas 3 passagens bíblicas. A primeira se encontra em Lucas 10. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. João 11:32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ainda em João 12. Então Maria, tomando uma ratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então veja que nessas 3 passagens que nos chamam muito a atenção, nós observamos como, né, a atitude de uma pessoa. Aqui Maria, né, aos pés do Senhor Jesus, porque ela queria aprender, porque ela queria saber mais, ela tinha sede de saber, né, o que o Senhor quer para a minha vida. E muitas vezes a gente deixa isso de lado, né? Agora, em outro episódio, quando é um momento de dificuldade em que acontece a morte do seu irmão, e muitas vezes nós também passamos por essas dificuldades, essas irmãs colocam justamente, né, eu digo que essa fé, essa tristeza, ao mesmo tempo ainda não saber do que o Senhor era capaz, né? E ao mesmo tempo reconhecer, porque elas colocam, né? Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E muitas vezes a gente faz esse mesmo questionamento: por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? E o que ocorre é que o Senhor, Ele tem propósito em nossas vidas, e a gente precisa entender que muitas vezes o atraso de Deus, para mim, aos meus olhos, é um atraso. Mas nos olhos de Deus, aos seus olhos, não é um atraso. Na verdade, é o plano perfeito de Deus para que algo maior aconteça, para que a sua glória seja evidenciada em nossas vidas, na vida de outras pessoas, porque você observa que, né, se Jesus tivesse chegado antes da sua morte, esse milagre não estaria evidenciado, que foi justamente essa ressurreição, né? Jesus, ele tem esse olhar misericordioso, esse olhar de empatia, de sentir a dor do outro, que é o mesmo olhar que nós também precisamos ter, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, né, ao nosso entorno, e que muitas vezes a gente tem perdido com os seres humanos que têm as suas necessidades, né, aqueles que estão mais carentes, e às vezes eu digo não só carentes financeiramente, né, economicamente, mas com outros tipos de carências, né? A carência afetiva. Quanta gente hoje que está vivendo um momento de solidão, e se você não sabe, a solidão, ela mata. É uma das coisas que mais mata, estatisticamente falando. E eu realmente fiquei assim em choque, porque às vezes a gente pensa, né? Como que... E será que tem alguém que vive a solidão? Muita gente coloca inclusive uma máscara, porque vive e nessa solidão eterna, nessa solidão diária. Não estou dizendo de uma solidão ou de sabe quando você se afasta porque você necessita estar só. Isso não é solidão.
Então a gente precisa entender que o homem necessita esse estar só, esse refletir na sua vida. Ou seja, há uma necessidade sim de que cada pessoa possa ter esse tempo para reflexão, para saber como está levando a sua vida, né? Para que simplesmente não vá passando a sua vida enchendo de coisas, para que não sinta essa reflexão de que necessita de algo muito mais superior. No caso aqui, essa família, né, de Marta, Maria, de Lázaro, encontraram aquilo que realmente, ou aquele que realmente encheu a sua vida, porque o único que pode realmente preencher os nossos vazios é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Falamos de Maria, agora nós vamos falar a respeito de Marta. Por quê? Porque Marta era uma mulher que estava muito mais preocupada com os afazeres, né? Às vezes a gente não tem muito tempo para buscar Deus, para a gente estar refletindo a respeito de Deus, de ler a palavra, de orar, de pensar nas coisas que Deus nos dá, de ter um coração agradecido, né? Às vezes a gente não faz o que Maria fez, que era justamente estar aos pés do Senhor Jesus. Inclusive, Jesus disse que essa foi a melhor coisa que Maria poderia estar fazendo, que era buscar a sua presença, enquanto que Marta, quando veio reclamar de Maria, né? Porque, claro, Marta estava muito mais preocupada em servir, né, ao Senhor, já que ele estava em sua casa. Mas acontece que não é somente isso. A gente precisa sim fazer as coisas que a gente necessita fazer, claro, mas a gente precisa ter um equilíbrio, né, entre fazer as coisas e ao mesmo tempo também reconhecer o Senhor Jesus em nossas vidas. E aí, pessoal, a gente vai para a nossa segunda sinopse. A família que cultiva a amizade com Jesus pode colher muitos frutos. E o nosso terceiro e último subtópico são lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Uma história de amor, compreender o outro e ponderar quanto aos cuidados da vida. Aqui no primeiro tópico eu coloquei que a história da amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Aqui eu começo com um texto de 1 Coríntios que diz que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então aqui falando a respeito do amor. Essa era uma família que amava Jesus, porque amava Jesus, eles também amavam uns aos outros, né? E a gente percebe aqui que cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem um jeito de ser, né? Marta era uma pessoa mais ativa, mais agitada, mais preocupada com as coisas práticas, enquanto Maria era uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais, digamos assim, espiritual, né? Aquela pessoa que era mais sossegada, mas cada pessoa na verdade, um completando o que falta no outro. Né? A gente precisa ter esse olhar de amor, esse olhar para o outro, ver a necessidade do outro. Não quero dizer que a atitude de Maria era totalmente perfeita ou que a de Marta era totalmente perfeita, né? Mas que sempre necessita haver esse equilíbrio. E aqui no caso, a presença de Jesus na vida deles, né? Era uma alegria, era algo que realmente enchia os corações deles, e a família hoje precisa sim da presença do Senhor Jesus para que tenha esse equilíbrio, já que hoje a gente está vivendo momentos tão assim de frieza no coração das pessoas, de egoísmo, cada qual fazendo, né, o que realmente lhe dar prazer, sem pensar nas consequências. Então a gente precisa ter esse olhar, e a gente só vai ter ou conseguir esse olhar a partir do momento que a gente começa a olhar com o olhar de Deus, com o olhar de Jesus, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente tem essa empatia pelo outro, como a gente viu aqui nessa lição, da maneira como Jesus agia, né? Justamente olhando a cada necessitado e a cada pessoa a qual os demais não se importavam. Jesus sim, ele se importa. Jesus, ele vai muito mais além, né, do que aquilo que a gente poderia imaginar. Então é justo isso que a gente precisa buscar na nossa vida. Bem, pessoal, aí para terminar a gente vai para a nossa última sinopse, que fala:
que a amizade de Jesus com a família de Betânia é uma história de amor e cuidado. E a nossa conclusão, não esqueça, você que é professor, se você não viu ainda, dá uma olhadinha no vídeo de 3 dinâmicas que eu deixei para você colocar aí na sua escola bíblica, tá? Dá uma pausa para você ver as dicas que eu deixo para você. E para concluir aqui na nossa lição, sabendo que essa é a última, nós lemos assim, que a nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é um amigo sem igual que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Amém? Bem, é isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que realmente tenha falado muito ao seu coração e que você não esqueça, se está faltando alguma coisa na sua vida, com certeza é a presença de Jesus, porque quando Ele entra nas nossas vidas, não pode ficar igual, as coisas precisam mudar e com certeza mudar para melhor. Amém? Então um beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.